No dia 6 de agosto de 2025, o influencer Felca usou o seu canal no YouTube para fazer uma denúncia, que foi desde a adultização infantil até os criadores desse tipo de conteúdo e até criminosos que se utilizam disso. Pouco mais de uma semana após a denúncia, o vídeo do Felca está com 41 milhões de visualizações e só subindo. Um dos criadores de conteúdo de adultização, Ítalo Santos, foi detido pela polícia junto com seu marido. O debate acerca da adultização se alastra pela sociedade dentro e fora do ambiente online, e até mesmo o presidente da nação anunciou um projeto de lei com o intuito de regulamentação das redes sociais. E agora, parafraseio o próprio Felca: isso é apenas a ponta do iceberg de uma sociedade confusa e doente. Ou talvez eu deva chamar isso de caixa de Pandora. Oi, meu nome é Débora, eu sou mais conhecida aqui e nas redes vizinhas como Deb Escreve. Eu sou escritora, leitora e cinéfila de plantão, e no momento é impossível ignorar o que está acontecendo. A partir de agora, tento concatenar as minhas opiniões, uma atrás da outra. Mas já aviso que o vídeo será grande, porque o assunto é complexo demais. Precisamos falar do caso em si, da questão jurídica e do efeito que isso pode trazer para todos nós. Mas também precisamos falar da questão psicológica, familiar, cultural. Então, antes de prosseguir, peço o seu like, o seu hype, se essa opção estiver disponível para você, e que compartilhe o vídeo. Talvez nem tudo que eu fale adiante vai reverberar com você, mas há uma importância muito grande em mantermos essa conversa. O que o Felca fez? Lá em seu vídeo, ele começou problematizando a natureza dos conteúdos, supostamente direcionados para crianças, adolescentes, jovenzinhos em geral. Mostrou vídeo de criadores de conteúdo, a começar de pais e mães expondo os filhos, de uma forma ou de outra, isto é, em conteúdos de natureza forçada, constrangedora, ou tudo isso, só que pior, erotizada. Ele também fez questão de mostrar como a criançada está cada vez mais em evidência na internet. Por exemplo, meninos e meninas, pré-adolescentes, que não passam dos 15, falando em podcasts como se fossem adultos. E não são uns mini Clóvis de Barros, uns mini sacanes, não. Ah, se fosse. São mini coaches, influencers das massas, gurus miúdos, com gel no cabelo, espinha na testa e um terninho. Esse aqui parece uma miniatura do Pablo Marçal. Uma criança dessa deveria estar jogando Mario Kart a essas alturas. Vale lembrar que a adultização é um fenômeno mundial. Eu, por exemplo, acompanho bastante conteúdo lá de fora sobre comportamento humano, mudanças de hábito, vida saudável. E por causa disso, acabei descobrindo que tem pais e mães lá fora que pegam os filhos, empaturram as crianças de comida e filmam. E quanto mais os vídeos viralizam e engajam, mais eles botam as crianças para comer e filmam. Tudo é nojento e muito nauseante por vários motivos. Nojento e nauseante foi o iceberg por onde o Felca desceu a fim de demonstrar até onde chegam os conteúdos feitos por adultos que se utilizam, e essa é a palavra que não vamos amenizar, adultos se utilizam de crianças para ganhar dinheiro na internet. Assim como uma mãe percebe que precisa forçar cada vez mais a barra no conteúdo que produz do próprio filho para ter mais engajamento e dinheiro, outro pai, outra mãe e um criador de conteúdo como o Ítalo percebem que as dancinhas sensuais geram muito clique. E um clique é um clique. Não importa quem tá lá do outro lado clicando nessas crianças, não? Perdoe aqui a ironia na minha linguagem. Hoje ela nasce da pura revolta, jamais do humor. Não tem nada de engraçado nisso. Se posso usá-la da forma correta, que seja para atacar essa prática. E é claro que você já se perguntou se o Ítalo fez uma espécie de Big Brother com crianças de 13, 14 anos. Cadê os pais dessas crianças? Nauseante e inesquecível. Assim espero. Além de mostrar a natureza dos conteúdos e fazer suas denúncias, o Felca desceu mais o iceberg até chegar no algoritmo e em como criminosos utilizam as redes sociais para consumir e compartilhar conteúdo adultizado. Só um parêntese aqui, estou usando e utilizarei ao longo do vídeo esse termo adultização, mas você já sabe bem o que eu quero dizer. Eu não posso aqui usar e abusar de palavras que a rede social proíbe. Jogar de acordo com as regras. O
fato é que há uma grande comunidade de criminosos escondida por debaixo dos narizes de todo mundo. E eles possuem sua linguagem, seus códigos, seus meios. Porque eis a realidade. Um criminoso é uma criatura tanto desprezível quanto engenhosa. Ele fará de tudo para alimentar a sua perversão. Ele usará de todos os meios para conseguir cometer o crime, com toda a impunidade a seu dispor. Ele não consegue e não quer evitar isso. O botãozinho do escrúpulo é desligado na cabeça do sujeito ou sujeita que incorre no crime que estamos discutindo. É um sujo, desumano, desalmado, canalha no último nível do iceberg ou da caixa de Pandora. Essa que o Felca resolveu abrir. Porque o vídeo do Felca ultrapassou a qualidade de denúncia e adentrou a guerra de narrativas. E é aí que entra o primeiro espinho na carne desse assunto que já é tão espinhoso. O que acontece em nossa sociedade quando surge uma problemática pública de grande comoção? Cada vez mais vira briga política. E entenda, política em si não é ruim. O debate político é matéria-prima da nossa democracia, do nosso próprio status como cidadãos. O problema é quando um partido ou vários, que podem até chefiar o Estado, se utilizam dessa comoção. E olha a palavra aí de novo, se utilizam. E sabemos que uma pauta política que o Estado vem tentando trazer é a regulamentação das redes sociais. Sempre que surge um caso polêmico envolvendo a internet, também surgem políticos, influenciadores, pessoas da mídia, pensadores, gente que coloca bem na frente essa pauta política. Ora, regulamentar no sentido de trazer ordem e segurança para qualquer coisa não é um problema. O problema é quem regulamenta, como regulamenta, por que regulamenta? Dias após o vídeo do Felca, que, sejamos francos, não é necessariamente uma denúncia sobre algo novo. O próprio Ítalo já foi acusado por outras pessoas e não fizeram nada em cima disso. Mas agora o Estado parece mais apressado do que nunca em avançar a pauta. Um Estado que tem se utilizado de assuntos problemáticos, de causas genuínas e bandeiras de virtude para impor maior controle sobre o pensamento e a liberdade de expressão de pessoas comuns. Um Estado que aparelha cada vez mais o executivo e o judiciário na mesma página, a do rígido controle social. E o legislativo também está seguindo nesse caminho, pro fundo do iceberg. Mas tomara que um dia cada um deles chegue na tampa da caixa de Pandora. É como se o sistema de freios e contrapesos perdesse a capacidade de frear e colocasse todos os contrapesos no lado mais conveniente da discussão. E esse lado não é do povo brasileiro. Não acho que isso seja um exagero da minha parte. Veja a fala do nosso presidente em exercício. Quem quer que não haja regulação são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso. Porque tem gente que fala que é empresário, mas ganha dinheiro com a divulgação de quadros de pedofilia com criança, com ódio. Então, nós vamos regular. Na minha humilde opinião, só de colocar a palavra empresário nesse contexto já incita de leve, aquela boa e velha luta de classes. Sendo que o perfil da maioria dos empresários no nosso país é de pessoas que trabalham muito e ultimamente trabalham mais ainda só para manter o negócio. Lucro para a maioria já virou luxo. E outra coisa, nós não somos tontos. Qualquer um que olha para um Ítalo da vida ou qualquer um que tenha a mesma forma que esse sujeito não associa a imagem dele com a de um empresário. A gente olha para o Ítalo e pensa no mínimo, babaca. E no máximo, esse cara devia ser denunciado. E no máximo do máximo, agora que ele tá preso, espero que continue na cadeia. E que os pais que usaram os filhos para ganhar dinheiro paguem também. A realidade é que o grupo que teme a regulamentação, não uma qualquer, mas essa que o Estado propõe, tem medo de perder o último reduto de liberdade de expressão nesse país. Não é um tanto irônico que a denúncia que faz o Estado se mover para proteger as crianças vem do local mais democrático atualmente? Um local que, na minha impressão, desejam controlar? É verdade que a internet, e aí eu não me refiro à Deep Web, ok? Me refiro a que a gente conhece, já tem as suas limitações. Inclusive, as redes sociais possuem mecanismos de denúncias de páginas, perfis, criadores de conteúdo. Podemos e devemos discutir sobre melhorar o mecanismo, o algoritmo, o esquema de denúncias, a própria educação dos usuários das redes. Mas não é bem isso que a regulamentação
regulamentação customizada do nosso Estado democrático de direito deseja. Sigo com a próxima fala do presidente. Nós queremos que a internet seja utilizada para aumentar a qualidade política, a qualidade intelectual do povo brasileiro, para que a gente tenha mais chance de competir e não para disseminar o ódio, como está sendo utilizada, inclusive com muitas mentiras. Como vamos aumentar o aumento da qualidade política, por definição nascida da discussão de ideias entre o povo, se o projeto do governo é limitar a capacidade do povo de falar? Claro que não é assim que eles apresentam a ideia, porque eles sempre partem de uma causa legítima, reduzem a causa para uma solução simplória e de curto prazo, no caso atual é a regulamentação das redes nos seus moldes, e geram danos muito maiores àqueles que jamais cometerão crimes de natureza hedionda contra crianças e adolescentes. Eu e você. O projeto de lei do nosso chefe do executivo já está escrito, mas não foi divulgado na íntegra. Mesmo assim, alguns veículos de comunicação já divulgaram pontos dessa possível apressada nova lei. Menciono agora os mais pertinentes à nossa discussão. Remoção imediata do conteúdo ilícito, ou seja, sem passar pelo crivo judicial. Mas aqui não falamos apenas da exploração infantil. Essa é a parte óbvia, a causa legítima da qual eles partem, como mencionei. Essa nova lei virá com alguns acréscimos, que nada tem a ver com o criminoso que consome adultização infantil, mas com o povo brasileiro que produz e consome conteúdo normal. De acordo com o texto que está chegando aí, haverá remoção imediata do conteúdo que fizer atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo. Preste atenção nas palavras e no fato de que, ao longo dos anos, foram utilizadas de maneira cada vez mais abrangente para abrigar de maneira cada vez mais reduzida um lado do discurso, aquele que é mais conveniente para quem gosta muito de falar essa palavra, inclusive. Ademais, terrorismo significa aquilo que a lei ou quem a interpreta, no caso o nosso judiciário, entende por terrorismo. Sigamos. Crimes contra o Estado de Direito, contra a dignidade sexual, contra a saúde pública e discriminação. Eu tenho uma dúvida real aqui e se você entende de direito, me responde no comentário. Por que colocar a adultização na internet, crimes contra a dignidade sexual e crimes contra o Estado democrático de direito no mesmo patamar? E lembremos que hoje em dia, como é o caso do terrorismo, as definições de crimes contra o Estado democrático de direito também são meio vagas e passíveis de interpretação do judiciário. E tem mais, esse querido projeto de lei não prevê apenas a remoção imediata do conteúdo, que pelo que você viu pode ser ou não contra a dignidade sexual. Prevê também a suspensão da conta toda de quem vincular o conteúdo, que novamente não precisa ser apenas de natureza sexual, criminosa nesse sentido. Pense um pouco nas ramificações de tal cenário na prática. É claro que até o presente momento em que gravo este vídeo não temos acesso ao texto completo da PL. E fica aí o convite. Leia. Vamos ler a letra miúda. Vamos ler o inciso 9 do parágrafo 5º do artigo 34, se tiver. Ler tudo mesmo. E além da letra, existe a leitura em cima daquilo que, ao que tudo indica, a nova lei não prevê. Prisão dos criminosos. Pena mais grave para os criminosos. Eu procurei vários artigos e portais de notícias falando dessa PL, dessa proposta de regulamentação e até onde vi, nenhuma delas bota na prisão, sabe? Se você achou, eu gostaria de saber onde, porque não estão divulgando isso. Mas se a ideia é proteger as crianças, por que não desencorajar a atividade criminosa através da prisão? Eu não estou dizendo que a ameaça do cárcere mexe no botãozinho do escrúpulo desses malditos, mas pelo menos os desacelera. Com certeza os obriga a dar pausa nos seus empreendimentos nefários. Vamos supor que a prisão do Ítalo seja efetiva e que gere outras prisões de pais e mães que aliciaram os seus filhos. Vamos supor que acontecerá efetiva justiça. Não é essa uma forma muito mais eficaz de combater o crime? Porque ao invés de criar uma lei com potencial de cercear direitos do povo, não pegar uma lei existente e simplesmente aplicá-la? Ou criar uma nova lei que faça soma e aprimore a que já existe? Além da leitura do que haverá na PL e aparentemente não haverá, trago à baila uma terceira. Quem está fazendo essa lei? Quem a defende? Quem, de repente,
está tão preocupado em regulamentar as redes para proteger as crianças? Falo aqui não apenas de políticos, mas figuras públicas, influenciadores, mídia, opinadores, classe artística que agem como opinadores e, em vários casos, defensores dos direitos e do povo. São as mesmas pessoas que reprovaram a lei que aumenta penas contra crimes hediondos, a exemplo do que tratamos aqui hoje. E também são pessoas que contribuíram muito ao longo de anos para fomentar a cultura da sexualização, do excesso de promiscuidade, do tipo que perpassa a vida adulta, vai para várias esferas do entretenimento, por exemplo, a música, até que eventualmente chega nas crianças. Será coincidência que, por exemplo, a apresentadora Xuxa tenha transmitido seus programas onde crianças e adolescentes, por vezes, dançavam de forma provocativa lá nos anos 2000, há pelo menos 2 décadas atrás, e agora nos anos 2020 tenha participado de um abaixo-assinado para cassar o mandato da deputada Damares? Justo no momento que ela fazia uma denúncia grave, e você deve lembrar sobre crimes contra crianças lá na ilha de Marajó, você não é obrigado a concordar, nem tampouco defender, gostar da deputada. Mas é, no mínimo, estranho esse esforço todo para calar ou descredibilizar uma denúncia tão grave. E que da última vez que vi, não deu em nada, né? É o iceberg, que virou caixa de Pandora e agora cavalo de Troia. Antes de metermos uma solução drástica que pode ter consequências terríveis, como é essa regulamentação proposta, que tal falarmos antes da cultura brasileira? Das danças da Motinho no Faustão e no Gugu. Crianças vestidas com o corpo seminu. Onde na internet é de graça a pornografia. País do carnaval e da folia. Isso é um verso de um rap cristão que eu ouvia lá nos anos 2000, quando eu era adolescente, tá ligado? E eu tô denunciando a minha idade nesse canal de novo. Desculpa pra mim mesmo. Eu fiz um vídeo, não tem muito tempo, sobre excesso de sexo em filmes e séries. Sobre o quanto tornar normal a coisificação do ser humano é um problema. Só que é muito pior quando a coisificação se alastra a um nível que alcança a camada mais vulnerável da sociedade, que é a criança. Décadas depois, a dança da motinha evoluiu pra... Tapa na cara da puta, tipo Nino, a brava não. E tantas formas de apologia ao crime em forma de verso, e tantas formas de recrutar meninos e meninas para esse universo de promiscuidade e impunidade. E já que o tópico é cultura, quem é mesmo que estava debatendo arte há bem pouco tempo? Arte do tipo, vamos colocar uma criança no museu para ela tocar no corpo de um homem nu. Repulsive. Eu também fiz um vídeo aqui falando sobre arte contemporânea. Nele, eu expliquei o conceito de ready-made, que é pegar o objeto de um lugar e colocar em outro ao qual não pertence, ou não deveria pertencer, e fazer arte, com todas as aspas possíveis, através dessa provocação do pensamento. Não tem aspas no universo para associar pensamento com arte contemporânea, mas eu tô tentando. É o estranhamento de colocar um urinol no museu e chamar de arte. É o estranhamento de colar uma banana na parede e vendê-la por milhões de dólares. É o estranhamento da pobre e lendária Dona Regina, a voz que clama no deserto do Projac, dizendo: é o nu mesmo e tocando. Ali... É o estranho desconforto que a maioria dos brasileiros sente quando se depara com projetos de lei que visam permitir a participação de crianças em eventos como a parada LGBTQ+. O desconforto quando surgem notícias acerca de trazer cada vez mais assuntos sexuais para dentro das escolas. Porque eles falam sobre identitarismo, mas quando essa identidade começa a se reduzir à sexualidade, é sobre sexualidade o que eles estão ensinando. Mas acima de tudo, é um estranho desconforto que nasce de coisas como a moral, o bem, a intuição, a real empatia, o senso comum, e que são prontamente sufocados por um discurso que preza, entre aspas, a igualdade, o respeito, a diversidade e, por que não, o amor. Que não seja esse amor que um criminoso é capaz de ter pela vítima adultizada ou que o Estado é capaz de nutrir pelo seu povo. Às vezes eu fico pensando, falta o quê para nossa sociedade entrar em colapso de vez? Falta fazermos o nosso próprio live action com criminosos reais e crianças reais de um episódio de South Park? We are human. Most of us didn't even choose to be attracted to young boys. We were born that way. Dude, you have sex with
children. Yeah, you know, we believe in equality for everybody and tolerance and all that gay stuff, but dude, fuck you. A rede social e o próprio algoritmo não passam de ferramenta, utilitário. Nas mãos de um monstro, toda ferramenta promove matança. E no caso aqui, de incontáveis crianças. E eu acredito que os monstros sempre existiram, mas proliferaram por causa da cultura da promiscuidade. Se você banaliza algo que é tão especial e belo quanto a sexualidade e a intimidade humana, acabou. Tudo girará em torno disso, tudo será realizado em torno disso. E quem entra nessa, infelizmente, só vai pro fundo do iceberg. Porque o caminho é só para baixo. É potencial como o dinheiro da monetização, que só vai aumentando a cada novo clique recebido, a cada novo incentivo à adultização. Aqui entro num ponto do debate que acho que merece muito a nossa atenção. Quando me refiro aos criminosos como monstros doentes, entenda, a doença jamais exclui a monstruosidade. Precisamos ficar muito atentos a isso. Um homem ou mulher que comete ato sexual contra crianças, não importa se é de forma direta, se é através de conteúdo, se não foi propriamente violento ou nem mesmo tipificado em lei, não importa. Erotização é coisa de adulto, pronto e acabou. A pessoa criminosa é doente sim, mas não podemos deixar o peso do termo cair mais sobre a palavra doença a ponto de patologizar um comportamento deplorável. E dos psicólogos, já ouvi o seguinte exemplo: o narcisismo é um transtorno mental. Esse fato não impede o narcisista de ser tóxico e babaca com quem ele convive. Doença não pode excluir responsabilidade. Da mesma forma, um cleptomaníaco, uma pessoa que tem compulsão por furtos, é doente, de acordo com as definições da psicologia. Mas se furtou, cometeu um crime. Nada muda esse fato. E por fim, um doente que produz, consome ou compartilha conteúdo de adultização, ou que faz muito pior, ao vivo e a cores, é um bandido. Parece-me que o lado do debate que incentiva a regulamentação está mais focado em punir o cidadão e não o criminoso. E nada focado em falar do real problema, que está no interior das pessoas, nas famílias, na cultura. Eu gostei que o Felca levou uma psicóloga para o vídeo para ela falar do impacto da adultização na vida das crianças. E aí ela não está falando necessariamente só do que é crime, ela fala dos dois casos. E o recado dela foi incisivo: pais, tirem as crianças da tela. Crianças de até 2 anos nem deveriam ter tela. De 2 anos para cima, 1 hora de tela. E sempre com supervisão. E quanto menos tela, melhor. E quanto menos crianças aparecerem na tela, melhor. Porque às vezes você, pai, você, mãe, coloca um vídeo muito fofo da sua filhinha brincando. E não tem nada de errado com isso, pra quem é normal. Mas se o vídeo tiver público, na rede, no mundo, pode estar na tela de um monstro doente e criminoso. Eles irão usar a imagem das suas crianças para os seus fins nefários. Quanto menos tela, melhor. Não parece óbvio? Se a tela é a ferramenta mais utilizada no processo de adultização atual, por que não afastarmos as crianças dela? Claro que não de todo. Há tempo, idade, ocasião para todas as coisas. A tela pode ser um instrumento de bênção, de educação, entretenimento, arte, mas há tempo para todas as coisas. E para criança, quanto menos precoce, melhor. E eu ainda não sou mãe, mas eu já imagino o quanto é difícil a rotina de afastar uma criança da tela. Deve ser complicado, inconveniente nas últimas. Mas se a ideia é proteger as crianças, eu acho que vale o sacrifício de mudarmos até mesmo a nós, nossos hábitos, nossa família, eventualmente a nossa cultura. Eu acredito que, infelizmente, ao longo de décadas, um estrago foi feito. Procura ver artigos e estudos acadêmicos sobre a proliferação da pornografia e as suas consequências, sobre como o excesso e a facilidade de acesso adoeceu uma galera. E assim como no meu vídeo da era da pornografia em Hollywood, eu reforço, não tô advogando contra a existência de erotismo na arte, no entretenimento, nada disso. Só acho que há espaço, lugar e hora. E nenhum desses envolve criança. Talvez seja o caso onde estamos diante de um volume de promiscuidade tão
tão alto que alguns adultos já não se contentam mais com adultos. Eles precisam ir além. Algum circuito mental quebrou ali. E daí nascem lares abusivos, traumas incontáveis, muita dor enterrada que agora explodem nessa caixa de Pandora para a sociedade inteira ver. Você sabia que a maior parte dos crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes acontece no seio familiar? Do jeito como o mundo está hoje, eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma vítima. E tenho ainda mais certeza que você sentiu-se impotente e nauseabundo quando descobriu. Mano, só de pensar nas vítimas que eu conheço, já sobe uma raiva. Quem dirá a própria vítima? Quem dirão todas as crianças adultizadas? Talvez você que esteja me assistindo seja uma pessoa traumatizada pela adultização. E nesse caso, sinto muito. É coleção de trauma pro resto da vida. É traição absoluta de pessoas que deveriam ser pais e mães, mas não passam de cafetões e cafetinas. De um público feito por doentes e criminosos que deveriam ser vigiados e punidos. E por fim, de uma sociedade que só agora começa a abrir os olhos. Não me coloco acima, eu faço parte da sociedade, mas pelo menos tô disposta a abrir os olhos. É o mínimo. Esse assunto faz tão mal, acho que merece uma notinha de esperança no fim. Porque a esperança não tá na regulamentação das redes, na terceirização da criação dos filhos, tampouco na proteção do Estado. Tá na nossa decisão de mudarmos o mundo imediato ao nosso redor. Como disse, não tenho filho ainda, mas olho para essas coisas e penso que a solução tá na própria vida, nos múltiplos aspectos da vida. É aprender a correr, se machucar, jogar bola, descobrir que não gosta de jogar bola, de comer terra, de comer mamão, quase tão ruim quanto comer terra, porém necessário. De falar, de conversar com os pais, com os irmãos, com os primos, com os amigos, de namorar na hora certa. E se você for menina, nunca é a hora certa pra namorar. De jogar um RPG e de ser prontamente excluída da mesa do RPG. De tomar um porre de vinho. Não faça. Lhe terá as dores de cabeça que não valem a pena. De ficar até tarde vendo filme. De colecionar umas figurinhas da Copa, da Marvel. De aprender a chegar na hora certa pra não perder um ônibus. De chorar com um romance. De brincar de lutinha com o irmão. Ou com o vizinho. Ou de Barbie com as meninas. De assistir um boxe com o pai. Ou fazer um crochê com a mãe, ou vice-versa, de conversar com Deus, de fazer perguntas sobre a vida, o universo e tudo mais, e descobrir que a resposta 42 não faz sentido algum, mas é hilária, de escrever uma poesia, fazer um gol de voleio na praia, o único da vida, pra sempre, nunca mais você fará de novo, de cantar no chuveiro, no coral, de fazer um arroz decente, de estudar a fórmula de Bhaskara. Em teoria, inútil, mas boa para concentração. Essa que se perde quando o adolescente não para de scrollar no TikTok. E o que dizer da escola? Ainda tem bons professores lá. Fizemos questão de tirar o poder deles e o seu incentivo de ensinar, mas ainda há gente comprometida com o sacerdócio da educação. E os pais, que também têm sua parte nisso. Quem seria eu, Débora, nessa vida, se minha mãe não tivesse sentado comigo e aberto o livro e me ensinado a ler? Provavelmente eu não poderia me gabar de que li Irmãos Karamazov antes de Harry Potter. Eu me gabo mesmo. Selinho Satoru Gojo da humildade, pelo amor de Deus. Quem seria eu nessa vida se meu pai não tivesse me colocado no sofá do lado dele pra ver o jogo do Botafogo? E pai, desculpa, mas eu sou Flamengo até morrer. Mas a memória de infância, de acordar na cama, toda embrulhadinha na coberta, porque alguém me colocou lá antes mesmo que o jogo terminasse, por essa memória eu sou eternamente grata. E chego ao fim desse vídeo pensando, o que a cultura adoecida fez, o que a tela potencializou e o que muitos se recusam a admitir é a perda da memória do que foi ser criança. E com isso eu encerro o vídeo de hoje. Eu diria que é coincidência esse barulho de criança aqui chegando na minha janela, mas não é. Elas estão sempre muito presentes na minha vida, na quadra aqui, jogando bola e gritando eternamente enquanto eu tenho que gravar. Mas eu acho que deve ser a primeira vez que eu tô grata de ouvir essas crianças fazendo barulho lá fora, sabe? Alguns recados antes de partir. Apesar desse vídeo estar enorme, eu tenho certeza que não falei o suficiente. Tentei abarcar o máximo de abordagens possíveis nesse assunto, mas ainda assim, sei que não são o bastante. A conversa continua, especialmente dos comentários de vocês em diante, e das compartilhadas e dos likes para poder ajudar a engajar isso tudo aqui. Conto muito, muito, muito com você. Eu sei que esse final foi meio sentimentalista, mas não tinha como não ser.
Crianças são preciosas. Destruir seres humanos tão potentes e ao mesmo tempo tão vulneráveis só dá raiva, né? Mas como eu disse, eu queria terminar o vídeo numa nota um pouquinho mais feliz. E o último recado, como sempre, em agradecimento aos membros do canal. Muito obrigada pelo apoio de vocês até aqui. E agora sim, com recados dados, e por enquanto é isso. Vou ficando por aqui. Beijos, até a próxima e... Bye bye.